Frente Parlamentar Católica. Esta frente será responsável por dialogar sobre pautas relevantes na construção de valores da sociedade. O objetivo da Frente Parlamentar Católica no Senado é promover projetos que estejam alinhados com os princípios cristãos, como a defesa da vida e da família. A criação da frente é de autoria do senador Marcos Pontes. Eu fico muito feliz, em ter sido procurado, escolhido para representar e para presidir essa frente. É importante você ter o respeito às religiões, a liberdade de religião no país. O Brasil tem que ser conhecido, ele já é de certa forma, tem que ser conhecido como um país que tem uma democracia, uma liberdade para o indivíduo professar a sua opinião, a sua religião. Esta notícia que você acabou de assistir, a falsa liberdade religiosa criou a Frente Parlamentar Católica Romana. Depois nós colocaremos mais jornalismo fazendo uma reportagem completa, mostrando o que nós estamos falando aqui, como você já viu nos jornais. Sim, esta notícia que você viu, pela falsa liberdade religiosa, foi criada a Frente Parlamentar Romana Católica no Senado. É o que Deus tem revelado para a sua serva, Deuselene Souza, que todos os eventos seria pela falsa liberdade religiosa. Pela falsa liberdade religiosa. O decreto dominical pela falsa liberdade religiosa. A Igreja unida com o Estado pela falsa liberdade religiosa. A Igreja perseguindo o povo de Deus pela falsa liberdade religiosa. E agora foi criada a Frente Parlamentar Católica Romana no Senado do Brasil. Aqui está Deuselene Souza para falar sobre este assunto para nós. Em primeiro lugar, saúde a todos com a paz de Cristo. Ainda nem chegou o ano 2025 e os jesuítas já estão fazendo o seu trabalho. Fizeram a Frente Parlamentar Católica aqui no Brasil, mas não só aqui no Brasil, isso é em geral. O catolicismo vai tomar a Frente Parlamentar de todos os países para fazer leis acerca da sua religião, acerca dos seus dogmas. Como nós sabemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja governamental. De acordo com o Wikipédia, Ted N.C. Wilson, Tacoma Park, Maryland, 10 de maio de 1950, é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e atualmente desempenha o cargo de presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a organização governamental da IASD a nível mundial. Aqui está a definição de governamental: pertencente ou relativo ao governo, ao poder executivo. Ela está no poder executivo das nações. E agora a Igreja Católica está no poder legislativo das nações. Então, a Igreja Católica faz lei e a Igreja Adventista executa. Irmãos, mas da onde vêm essas leis que a Igreja Católica faz? Da onde ela recebe essas leis? Ela recebe da ONU, do pastor Ganani Diop, recebe da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está sentado na cadeira da ONU. E da onde o pastor Ganani Diop recebe as leis? Recebe da besta do Vaticano. Então, a gente vê aí a besta e o falso profeta. A besta e a imagem da besta fazendo lei no poder civil. Uma faz e a outra executa. As duas estão juntas nessa obra contra a lei de Deus. É como a irmã White diz: serão trazidos a um cerrado combate contra a besta e a sua imagem. Então, iniciou a perseguição pela falsa liberdade religiosa. Exatamente como Deuselene Souza falou, da onde a Igreja Adventista recebeu a ordem para promover a falsa liberdade religiosa, porque foi ao promover essa falsa liberdade religiosa que agora foi criada a Frente Parlamentar Católica Romana no Senado do Brasil. A Igreja Adventista, desde o ano 2003,
ela está promovendo a falsa liberdade religiosa no mundo, educando para o que aconteceu agora, o caso de ter trazido essa frente parlamentar, como já vimos na reportagem, que é a falsa liberdade religiosa. Mas da onde a Igreja Adventista recebeu esta ordem? Foi do Concílio Vaticano II, visto que você vai ver ainda a reportagem falando sobre o Concílio do Vaticano II, que tem tudo a ver com essa frente parlamentar, que é a mesma falsa liberdade religiosa. O Concílio Vaticano II diz que a comunidade política existe, portanto, em vista do bem comum. A liberdade religiosa é um preceito fundamental do nosso país, mas juntos possamos sempre irradiar a luz daquilo que nesta frente parlamentar consideramos essencial. Então, que bom, sejam muito bem-vindos todos e todas, os que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado, e vamos em frente. Obrigado. Então, a Igreja Adventista recebeu, no ano 1962, o Departamento da Falsa Liberdade Religiosa do Concílio Vaticano II, e para executar, ela assentou na ONU no ano 2003. Eu queria trazer alguns dados para vocês que eu achei muito interessante a respeito do movimento de liberdade religiosa. E o que me deixa mais feliz é de saber que esse encabeçamento de defesa de todas as outras religiões, e até mesmo de não ter religião, partiu de nós. Olha que coisa linda. A gente também está presente em mais de 80 países, sendo que dentro desses 80 a gente tem 13 subdivisões que abrangem 200 países. E o detalhe, em 2003, a IRLA ela foi considerada uma organização da ONU, categoria 2. E isso é uma bênção. E então, ao mando da ONU, foi que o presidente Donald Trump, no dia 4 de maio de 2017, quebrou a emenda Johnson, unindo a igreja com o Estado. E ao mando ainda da ONU, da Igreja Adventista, o presidente Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, ele foi à frente de uma grande imagem de João Paulo II, aquele líder da Igreja Católica que fez aquela carta de ex-domínio. E ele, após reverenciar a imagem, volta para a Casa Branca e coloca o decreto mundial, internacional, para todos os países do mundo promover a falsa liberdade religiosa. E Deus o revelou para a sua serva, Deusilene Souza, que esse decreto do dia 2 de junho de 2020 foi a primeira fase, do decreto dominical para educar a respeito do domingo, como também fazer aquela plataforma da imagem da besta no poder legislativo, como o caso agora, a falsa liberdade religiosa fez agora no Brasil, a frente parlamentar da Católica Romana. Então, a Igreja Adventista recebe do Concílio Vaticano II a ordem e a Igreja Adventista executa. E agora a frente parlamentar no Brasil fará o que no poder legislativo? Ela fará leis acerca dos dogmas católicos, né? Para colocar no poder civil. E qual é o principal dogma da Igreja Católica, irmãos e irmãs? Diga para nós aí. O domingo. O domingo. É o principal dogma. É o principal dogma da Igreja Católica. Então, o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa, como Deus revelou para a sua serva, Deusilene Souza. Então, se isso aí não é decreto dominical, essa falsa liberdade religiosa que faz uma frente parlamentar no Senado do Brasil não é o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista que une espiritismo com a igreja, que promove a educação do domingo na igreja, que vai fazer agora o Fredon, que já está fazendo o Fredon 25 para pôr o domingo nacional dos Estados Unidos.
essa falsa liberdade religiosa, que é o mesmo projeto 2025, se essa falsa liberdade religiosa não é como Deus revelou, que é o decreto dominical, como Deus revelou, que é também como Deus revelou a imagem da besta, a união da igreja com o Estado, é o que é, irmão. Então, você prefere acreditar em Deus ou acreditar em tradições de homens? Eu quero aqui salientar que agora em 2025, né, o domingo vai entrar nos Estados Unidos. Então, essa frente parlamentar aqui no Brasil, isso já representa ou seja, como vai entrar agora a partir de 2025, domingo, eles estão fazendo isso nos países, né? A frente parlamentar católica para poder fazer a lei nos outros países, né? Sobre acerca do domingo. Então, é isso que a gente está vendo, que está acontecendo, né? Então, agora a coisa vai pegar, porque a Igreja Católica está com a frente parlamentar para fazer leis, a Igreja Adventista está no Poder Executivo para executar as leis. Então agora está a besta e a sua imagem para perseguir o povo de Deus. Assim como está no livro Primeiros Escritos. Serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes, posto que sua vida esteja em jogo. Deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. E eu quero lembrar você, como a Igreja Adventista, ela é uma igreja governamental. Acompanha o vídeo que você vê, como realmente o que nós estamos falando é verdade. De acordo com o Wikipedia, Ted N.C. Wilson, Tacoma Park, Maryland, 10 de maio de 1950, é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e atualmente desempenha o cargo de presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a organização governamental da IASD a nível mundial. Aqui está a definição de governamental: pertencente ou relativo ao governo, ao poder executivo. Então, como vocês viu? A Igreja Adventista é uma igreja governamental no poder executivo. E a Igreja Católica está no poder legislativo. Então, agora acompanha os vídeos da notícia que a Igreja Católica está no poder legislativo com a frente parlamentar católica romana. O Senado Federal terá pela primeira vez na história uma frente parlamentar católica. A instalação oficial aconteceu na manhã de hoje. Os parlamentares da comissão pretendem defender os valores cristãos na proposição de políticas públicas. A instalação da frente foi iniciada com a bênção do cardeal Paulo César Costa. Que o Senhor abençoe essa frente parlamentar aqui no Senado, que hoje se inicia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na abertura dos trabalhos, o arcebispo de Brasília recordou o Concílio Vaticano II, reforçando o primeiro objetivo da política, o bem comum. O Evangelho quer ser sal e luz, o Evangelho quer fazer com que o bem aconteça. Tenho certeza que são homens e mulheres comprometidos com Jesus Cristo, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, comprometidos com o bem. A proposta partiu do senador astronauta Marcos Pontes, cuja trajetória é marcada pela fé. Em 2006, ao viajar para o espaço, levou um broche de Nossa Senhora Aparecida. Eu ia, à catedral em Aparecida desde criança com a minha mãe, e isso é algo que está no meu coração desde muito tempo. Eu fiz questão, quando eu fui ao espaço, de levar também um pequeno
uma pequena imagem de Nossa Senhora estava lá comigo. 12 senadores de diferentes partidos políticos assinaram o documento. O grupo vai auxiliar os parlamentares na elaboração de iniciativas que tenham como base os princípios do Evangelho e defesa da vida. Eu vejo, assim, de grande importância, né, essa criação dessa Frente Parlamentar Católica, porque eu já percebi a necessidade, né, até de aproximar o Senado das pessoas. Isso só fortalece esse nosso movimento, né, em defesa dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas instituições, também de todo o trabalho maravilhoso que as instituições católicas e a Igreja Católica realiza. Padre Agenor Vieira, pároco da Catedral Metropolitana de Brasília, idealizou a criação do grupo. Diante da necessidade pastoral, então nós vimos a possibilidade de criar essa frente parlamentar que atenderia todas as necessidades também da igreja em Brasília. A canção nova foi representada por Mosângela Galdino, Relações Públicas da Diretoria Executiva da Fundação João Paulo II. Neste momento nós vamos assistir um vídeo. O Brasil tem cerca de 125 milhões de fiéis católicos, mais da metade da população. A fé é fundamental na formação de um povo, pois molda como as pessoas veem o mundo. Por meio da fé, a sociedade encontra sentido em momentos de desafios e transformações. Encontra consolo e esperança, criando laços de solidariedade que fortalecem as práticas sociais. A tradição católica é mais do que uma religião, é uma expressão cultural que preserva a história de um povo, transmitindo valores éticos e morais de uma geração para outra. Em um país onde a fé católica é seguida pela maioria e é a base da nossa sociedade, a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana surge como um bastião na defesa dos valores que moldam a nossa nação. De iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, a Frente Parlamentar Católica tem como missão garantir que esses valores continuem guiando as comunidades, promovendo políticas que reflitam os princípios cristãos e protejam a liberdade e a prática religiosa. Em tempos obscuros, de rápidas mudanças e desafios morais, a Frente se coloca como uma voz firme na preservação dos princípios católicos em nosso país. Porém, é mais do que uma iniciativa política. É um compromisso com a proteção dos valores cristãos, a defesa da vida, da família e da liberdade religiosa. A fé transcende fronteiras e limitações, guiando-nos em nossas maiores jornadas. O senador astronauta Marcos Pontes carrega em seu coração e em sua história de vida, uma profunda devoção por Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Durante a missão que levou o único brasileiro ao espaço, a missão Centenário, o astronauta Marcos Pontes levou consigo uma medalha de Nossa Senhora, como um símbolo de sua fé e de sua proteção. Esse gesto é o testemunho da ligação entre a ciência e a fé, mostrando que em momentos de desafios e conquistas, a confiança em Deus é fundamental. A religião, baseada na fé, desempenha um papel fundamental na construção de políticas que refletem os valores mais profundos de nossa sociedade. A dignidade humana, a justiça social, a liberdade religiosa, a caridade e a ação social são princípios que muitas vezes encontram suas raízes em convicções religiosas profundamente enraizadas. A esperança e a fé nos inspiram, guiando nossas aspirações para o futuro. A preservação da fé e a firmeza em nossos princípios cristãos nos dão a certeza de que, com união e fé, podemos superar qualquer desafio e construir um mundo melhor. A Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana é mais do que uma defesa dos valores de hoje. Ela é uma promessa de um amanhã iluminado pela luz da fé. Pessoal, acabamos de instalar a Frente Parlamentar Católica aqui no Senado. Esse é um marco dentro do Senado, é um marco para todos nós católicos no Brasil, porque através dessa frente nós teremos capilaridade e ações que podem ter uma sinergia muito maior com a participação do Legislativo e, logicamente, a participação da Igreja Católica. Eu sou o presidente da frente, senador Flávio Arnes, nosso vice-presidente. Gostaria de falar algumas palavras também.
O importante é a união das pessoas nessa frente, para que nós possamos transformar direitos em realidade, construir cidadania, dignidade, respeito, valorizar o ser humano. E a Frente Católica tem esse objetivo: desenvolvimento econômico, social, ambiental, a favor do ser humano. Estamos juntos e convidamos a todos a estarem juntos também. Dom Paulo, cardeal, arcebispo, aqui de Brasília. Tenho certeza que essa frente vai ser um momento bonito, que se iniciou aqui no Senado Federal. Tenho certeza que através dela tanto bem acontecerá, seja a nível de discussões, seja a nível também de tanto bem que pode ser feito. Tenho certeza que essa frente será verdadeiramente sal e luz. Muito obrigado a todos. Nos acompanhem. Obrigado. Então agora a coisa vai pegar, porque a Igreja Católica está com a frente parlamentar para fazer leis, a Igreja Adventista está no Poder Executivo para executar as leis. Então agora está a besta e a sua imagem para perseguir o povo de Deus. Virou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Me prepare em mim, que eu amo o pecador e aborreço o pecado. Me prepara em mim, me prepara em mim, me prepara em mim, que eu amo o pecador e aborreço o pecado. Me prepara em mim. Irado contra ela, os jesuítas se infiltraram dentro dela e pela falsa liberdade religiosa estão a fazer guerra contra os remanescentes que saem fora dela. Me prepare em mim, que eu amo o pecador e aborreço o pecado. Me prepare em mim. Irado contra ela, os jesuítas se infiltraram dentro dela e pela falsa liberdade religiosa estão a fazer guerra contra os remanescentes que saem fora dela. Me prepare em mim, que eu amo o pecador e aborreço o pecado. Me prepare em mim, que eu amo o pecador e aborreço o pecado. Me prepare em mim. Irado contra ela, os jesuítas se infiltraram dentro dela e pela falsa liberdade religiosa estão a fazer guerra contra os remanescentes que saem fora dela. Me prepare em mim, que eu amo o pecador e aborreço o pecado. Me prepare em mim, que eu amo o pecador e aborreço o pecado. Me prepare em mim. Faz a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, que receba na sua testa ou na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Então Deus levantou sua profetisa, Ellen White, serva do Senhor, e nos seus livros o sinal da besta se desvendou. É o decreto dominical para guardar o domingo
como se fosse o dia do Senhor. Mas o engano ainda prosperou pelos os jesuítas, que colocaram o decreto dominical, por onde a membresia adventista não desconfiou. Então Deus levantou em 2020 Deusilene Souza, profetisa do Senhor, e ela nos falou como o Senhor Deus a ela revelou, que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que os Estados Unidos ao mundo decretou. É só pela falsa liberdade religiosa que poderá haver o decreto dominical. É unicamente pela falsa liberdade religiosa que os remanescentes verá o decreto dominical. Então Deus levantou em 2020 Deusilene Souza, profetisa do Senhor, e ela nos falou como o Senhor Deus a ela revelou, que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que os Estados Unidos ao mundo decretou. É só pela falsa liberdade religiosa que poderá haver o decreto dominical. É unicamente pela falsa liberdade religiosa que os remanescentes verá o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, a Igreja unida com o Estado, a perseguição mundial. É a falsa paz profetizada por Paulo, é o decreto dominical. Enquanto a besta e a sua imagem, a Igreja Católica e a Igreja Adventista, promovendo a falsa liberdade religiosa, o quarto anjo está dando a mensagem da queda de Babilônia pela falsa liberdade religiosa, a qual a falsa liberdade religiosa é a Igreja unida com o Estado, é a perseguição, é o decreto dominical. O quarto anjo está pregando e os irmãos estão se unindo com o quarto anjo, fazendo o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. A batalha, o Cordeiro batalhará e vencerá a besta e a sua imagem. E em obediência a Deus, mais uma querida irmã fez o seu confessar, olhando para o céu, que crê que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. O confessar, olhando para o céu, está no lugar do batismo. Faça também o seu confessar e seja um do quarto anjo. Seja um que está unido com o quarto anjo para proclamar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Agora veja o confessar da nossa querida irmã em obediência a Deus. Levanto minhas mãos para o alto, dizendo que Deus está com o seu servo Elias Joanã, bem como a irmã Deusilene Souza. Creio que Cristo incorporará em seu servo para dar a mensagem da última grande obra sobre a terra. O irmão Elias Joanã é um servo de Deus, a qual Cristo incorporará, usará o seu corpo para finalizar e dar a última mensagem sobre a terra. Quarto anjo, essa é a mensagem que está sendo proclamada por Cristo, incorporado em seu servo Elias Joanã.
pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Cristo bradou em grande voz, como ruge um leão. Veja o que ele falou para o profeta João. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. João ouviu tudo quando Cristo bradou como um leão. João ia escrever a promessa da incorporação, mas ouviu uma voz do céu dizendo: não as escrevas, João. Guarda em segredo o que falaram os 7 trovões. Eu creio, e olhando para o céu faço o meu confessar, que Cristo vai incorporar em seu servo Elias Joanão, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Trará a justiça e a sua glória na incorporação. Para salvar o seu povo bramará como um leão. Para o céu faço o meu confessar, que Cristo vai incorporar em seu servo Elias Joanão, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Trará a justiça e a sua glória na incorporação. Para salvar o seu povo bramará como um leão. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Trará a justiça e a sua glória na incorporação. Para salvar o seu povo bramará como um leão. Para o céu faço o meu confessar, que Cristo vai incorporar em seu servo Elias Joanão, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Trará a justiça e a sua glória na incorporação. Para salvar o seu povo bramará como um leão.